If I can't get people to commit themselves on whether or not there is a square root of 2, then I won't touch on God or anything here. Tom Lehrer. Olá! Frases de matemáticos sobre Deus e matemática existem aos montes na literatura. Por curiosidade, antes de começar a gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa no Google por Quotation, God, Mathematics, e a pesquisa me retornou mais de 100 milhões de páginas. Então, para vocês verem como há um farto material sobre isso. Aliás, nós mesmos aqui já vimos uma frase muito importante, aliás, na história, que é a frase de Galileu, né, na qual ele diz que a matemática é a linguagem na qual Deus escreveu as leis do universo. E, pois bem, então, e no começo desse vídeo nós vimos mais uma dentro deste vasto repertório, que é uma frase de Tom Lehrer, e que ela diz respeito sobre a existência ou não da raiz de 2. Bom, antes de falar da questão da raiz de 2, deixa eu fazer um pequeno parênteses para explicar quem é Tom Lehrer. Pelo que me consta, ele ainda é vivo. Ele foi um professor do MIT e também foi um cantor e compositor. E algumas das suas músicas fizeram um relativo sucesso, principalmente dentro do meio acadêmico. E uma dessas músicas, talvez você já tenha ouvido. Se você gostava de assistir do The Big Bang Theory, talvez se lembre de um episódio no qual o Sheldon vai receber um prêmio, né? Um prêmio dele lá da universidade onde ele trabalha, e o Leonard está lá, está fazendo uma mestre de cerimônia para chamar o Sheldon, só que nisso ele tira uma carta que a mãe do Sheldon escreveu, já que ela não podia estar presente. Ela escreveu uma carta, e aí na hora que ele começou a ler a carta, o Sheldon ficou morrendo de vergonha. E aí deu um bloqueio e ele não queria subir no palco. E a Penny resolveu o problema. Como que ela resolveu o problema? Deu bebida alcoólica para ele. Deu um copo, 2, 3. Aconteceu que o Sheldon subiu no palco já com uma garrafa na mão, né? E aí deu o show dele, né? E nesse show do Sheldon, ele começou a cantar uma música. E essa música, a letra dessa música, era o nome de todos os elementos químicos. É a tabela periódica inteira, né? E essa música chama-se The Elements Song, e é do Tom Lehrer. E, bom, então esse é o Tom Lehrer. Então agora deixa eu fechar o parênteses e voltar à questão da raiz de 2. Pois bem, raiz de 2 é uma ideia perigosa, que o diga Ípaso de Metaponto. Bom, quem foi Ípaso de Metaponto? Metaponto, bom, é uma cidade, hoje uma cidade na Itália, lá na sola da bota no Golfo de Taranto, né? Na época era uma cidade grega, né? E Ípaso, um filósofo, matemático, e um dos primeiros nomes da escola pitagórica, né? E a escola pitagórica, talvez vocês saibam, o lema da escola pitagórica é tudo é número. E para eles, número eram números naturais. Bom, os gregos aceitavam proporções, lidavam bem com isso, então, na verdade, como aceitavam as proporções, as razões, então, na verdade, as razões em números naturais, os números racionais também, estava tudo ok para os gregos e para nossos amigos, os pitagóricos. Só que Ípaso, ele começou a estudar o problema da diagonal do quadrado de lado unitário. E consta que, muito provavelmente, tenha sido ele a primeira pessoa que provou que a diagonal, né, de um quadrado tal, raiz de 2, né, o tamanho dela, não podia ser um número racional. Bom, isso representou um grande problema, tá? Porque ia contra aquilo que a escola pitagórica defendia. Então isso virou um segredo, e havia um juramento dentro da escola pitagórica deles de não revelar esse segredo. Parece que Ípaso não se conteve e revelou o segredo, e por isso ele foi morto. Existem outras versões para
para a morte de Íparos, isso é verdade. Mas essa é uma delas, que ele foi morto pelos seus amigos pitagóricos por ter justamente revelado esse segredo de que a diagonal de um quadrado de lado unitário não era um número racional. Não. Pois bem, então, se não é um número racional, se a tal raiz de 2 não é um número racional, ela é o quê? Bom, isso não é de tudo óbvio. A gente aprende desde pequeno na escola que esse é um número irracional e que faz parte do conjunto dos números reais. Mas alguém mostrou isso para vocês? Ou simplesmente afirmou e você acreditou? Uma coisa que temos que fazer, e é isso a parte importante de mostrar que existe esse número raiz de 2, é mostrar que ele faz parte do conjunto dos números reais. A demonstração que a gente vê é que ele não pertence ao conjunto dos racionais. Isso é uma. Agora, a outra coisa é mostrar que ele faz parte do conjunto dos números reais. E aí, portanto, eu tenho como distinguir um conjunto do outro. Essa é a distinção entre racionais e reais. Agora, aí você se pergunta, então, deve estar se perguntando, como que você prova, então, que o raiz de 2 faz parte do conjunto dos números reais? Você consegue mostrar isso por causa da propriedade do supremo. É a propriedade do supremo que distingue o conjunto dos números racionais do conjunto dos números reais. E por isso ela é muito importante para nós. Nós comentamos no vídeo passado que vários teoremas acerca da continuidade, a demonstração dependia da propriedade do supremo. Ou seja, aqueles teoremas que nós falamos, se nós estivéssemos fazendo um cálculo só com funções de números racionais, aqueles teoremas não seriam válidos. Essa é a verdade, os teoremas não seriam válidos. Eles são válidos, aqueles que comentamos e que vamos demonstrar nesse vídeo, eles valem porque estamos trabalhando com o conjunto dos reais. E o conjunto dos números reais satisfaz a tal propriedade do supremo. Bom, e o que é isso? Bom, isso é que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos começar com algumas definições. Vamos começar definindo o máximo e mínimo de um conjunto. Então, vamos considerar A um conjunto de números reais. O maior valor desse conjunto, o maior elemento desse conjunto, quando ele existir, é que nós denominamos o máximo de A e o denotamos por max A. E o menor elemento desse conjunto, quando ele existir, nós o denominamos mínimo de A e denotamos ele por min A. Próxima definição. Nós dizemos que um conjunto de números reais ele é limitado superiormente quando existir um número x tal que esse número x seja maior ou igual a todo elemento do conjunto A. E, nesse caso, esse número x é denominado uma cota superior. Uma porque você pode ter várias cotas superiores. De forma completamente análoga, nós dizemos que esse conjunto é limitado inferiormente, se existir um número x tal que esse x seja menor ou igual a todo elemento desse conjunto. E denominamos isso de uma cota inferior. Exemplos. Aqui está um primeiro exemplo. Conjunto A é um conjunto com 3 números, 1, 2, 3. O 1 é o menor elemento de A, então ele é o min A, o mínimo de A é 1, o maior elemento é 3, então o máximo de A é 3. Por outro lado, 3 é uma cota superior, ele é maior ou igual a todo elemento desse conjunto. Π também é, π 3,14,15,9,2,7, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Ele é maior do que os elementos desse conjunto, então ele também é uma cota superior, assim como 100 também. Então, veja, eu tenho várias cotas superiores aí. Da mesma forma, a cota inferior, 1 é uma cota inferior, 0 é uma cota inferior, menos meio é uma cota inferior, e assim por diante. Outro exemplo. Conjunto A. Conjunto dos números reais tal que o número x ele é maior ou igual a 1 e menor do que 2. Só menor, não igual. Menor. Maior ou igual a 1, menor que 2. Pois bem, o mínimo desse conjunto é o 1.
mas não existe máximo. Não existe um valor máximo para esse conjunto, para o x. Porque por maior que seja o x que você imaginar, tem um x maior. Você consegue encontrar um valor de x maior. Então não existe um máximo, um x máximo para esse conjunto. Tá? Por outro lado, cota superior existe sim. Tá? Então, qualquer número y maior ou igual a 2 é uma cota superior de A. Vejam, você não tem máximo, mas tem cota superior. E várias aí. E cota inferior, da mesma forma. Qualquer y menor ou igual a 1 é uma cota inferior de A. Vamos agora falar o que é supremo. A menor cota superior de um conjunto, quando existir, nós denominamos o supremo de A e indicamos isso por sup-A. E de forma análoga, a maior cota inferior de um conjunto, quando existe, é que nós denominamos de ínfimo de A e denotamos por inf-A. Então, das cotas superiores, você pode, como acabamos de ver no exemplo anterior, você pode ter várias cotas superiores. A menor delas é o supremo. E das cotas inferiores, a maior delas é o ínfimo. Bom, agora já podemos tocar naquela questão que já colocamos e agora está aí como a Marge colocando ela, né? Que você tem então racionais e reais. Como que você pode distinguir os dois? Os dois são corpos ordenados, então qual propriedade a mais eu posso usar, qual propriedade eu tenho que distinguir um do outro? Eu já falei e aqui a Lisa repete. Tá? Essa propriedade é a propriedade do supremo. Tá? Vamos ver isso então. Primeiro, vamos lembrar como que é um corpo, como definimos um corpo. Lembre que um corpo é um sistema, um conjunto, onde eu tenho duas operações, adição e multiplicação. E a adição satisfaz 4 propriedades, ela é associativa, existe o elemento neutro, o zero, existe o inverso aditivo e a adição é comutativa, então, comutatividade. A multiplicação satisfaz o mesmo tipo de propriedade. É associativa, existe uma identidade, o 1, e a identidade multiplicativa é diferente da identidade aditiva. Existe o elemento inverso, para todo número exceto o zero, e também é comutativa. E a relação entre as duas é dada pela propriedade 9, que eu tinha chamado, que é a distributividade. A adição é distributiva com relação à multiplicação. Então, essas 9 propriedades definem um corpo. Aí depois nós fomos um pouquinho adiante e definimos um corpo ordenado. Então, um corpo ordenado. Um corpo ordenado satisfazia 3 propriedades a mais. A propriedade P10 é que chamamos de tricotomia. Ou seja, você dá um elemento, só 3 possibilidades podem acontecer. Uma e apenas uma delas. Tá? Ou esse elemento é o zero, ou ele é positivo, ou menos ele, né? O oposto dele é positivo. Ou seja, ele é negativo. Então, ou ele é zero, ou é positivo, ou negativo. Propriedade tricotomia número 10. E a 11 e a 12 é nas propriedades de fechamento da operação de adição e de multiplicação com relação ao conjunto dos números positivos. Então, a P11 dizia positivo mais positivo dá positivo. E P12, positivo multiplicado por positivo dá positivo. Então, isso definia um corpo ordenado. Agora nós vamos definir um corpo ordenado completo. E o que é um corpo ordenado completo? Ele satisfaz uma nova propriedade, uma propriedade adicional que eu estou chamando aí de P13. E essa propriedade é esta aqui, chamada propriedade do supremo. Todo subconjunto de um corpo ordenado, que é não vazio e limitado superiormente, ele admite supremo. Em outras palavras, você tem um corpo ordenado, satisfaz de P11 até P12. Se o seu corpo ordenado tem ainda a seguinte propriedade, satisfaz ainda algo mais. Se esse seu corpo ordenado é tal que todo subconjunto que você pegar desse corpo ordenado, se todo subconjunto que seja não vazio
ilimitado superiormente, se ele admitir supremo, né, então esse corpo ordenado é também dito corpo ordenado completo. Tá? Então, corpo ordenado completo satisfaz P13. Exemplo de um corpo ordenado completo. Os números reais. Os números reais. Bom, aqui nós vamos adotar uma postura adequada, penso eu, para a situação em que nós estamos, que é o começo de um estudo universitário. E, portanto, aqui vamos assumir que o sistema dos números reais é um corpo ordenado completo. Então, vamos assumir isso. Tá? É possível mostrar, tá? É possível, digamos, não mostrar exatamente, mas construir, tá, o sistema dos números reais de tal forma a garantir a validade dessa propriedade do supremo. Então, você tem construções, tá, dos números reais, e a construção é tal que ela garante, você vê que você pode provar através dessa construção que o sistema dos números reais satisfaz uma propriedade, essa P13. Tá? Um exemplo de uma construção como essa é o chamado corte de Dedekind. Tá? Falar sobre isso, entrar em detalhes sobre isso, está totalmente fora dos nossos objetivos. Tá? Isso vocês, quem for fazer matemática vai estudar, isso quem for fazer física vai passar longe. Tá? Então, aqui cabe agora, nesse momento do curso de todos aqui, nesse momento, apenas eu creio comentar. Né? Então, é possível mostrar, é possível construir, né, o sistema dos números reais de modo a garantir, então, que ele satisfaz essa propriedade. Aqui nós vamos assumir que os reais, o sistema dos números reais, satisfaz essa propriedade, ao contrário dos racionais. Tá? E tem também um resultado interessante também, que é o seguinte teorema, tá? Deixa eu aqui enunciá-lo, tá? Que se você tem um corpo ordenado completo, você pode mostrar que qualquer corpo ordenado completo que você tiver, ele é isomorfo aos reais. Tá? O que é isomorfo? Bom, primeiro a palavra já sugere, mesma forma, né? Isomorfo. Mas matematicamente isso significa que você tem um conjunto seu, o conjunto F, aí você tem o seu conjunto dos reais, o conjunto R. Tá? Bom, isso significa que você tem uma função, né? Uma função ligando os dois, uma função bionívoca, tá? Tal que você tem essa função, todo cara do conjunto F é levado por essa função em um cara aqui do conjunto dos R's. E caras diferentes, né? Elementos diferentes de F em elementos diferentes de R. E depois todo cara de R, depois você também pela função inversa, né? Você pega a aplicação inversa sua, você consegue voltar para o seu conjunto F. Tá? E além disso, ela satisfaz uma outra coisa. No F, você tem, como é um corpo ordenado, né? Como se é um corpo, você tem duas operações. Você tem adição e multiplicação. Nos reais, você tem adição e multiplicação dos seus reais. Tá? Então, ser um isomorfismo, né? Ser isomorfo significa que essa aplicação, além de levar em cada cara de um conjunto no outro, ela também é o seguinte: pegue qualquer uma dessas duas operações no conjunto F. Então, você faz uma operação envolvendo um primeiro com um segundo, te dá um terceiro, né, dentro do F. Ser isomorfismo significa que eu posso fazer essa mesma coisa aqui da seguinte forma. Levo o primeiro na imagem do primeiro no outro conjunto, pego o segundo através do F, levo lá então na imagem desse segundo, pego a operação correspondente nesse conjunto R. Então, se eu tinha adição em F, agora eu pego a adição em R, realizo essa operação entre esses dois caras, o resultado é um terceiro. E quando eu volto pela inversa, eu obtenho justamente aquele terceiro que eu iria obter se eu fizesse a operação no conjunto F. Então, essa função F que faz isso, diz que a gente chama que ela é um isomorfismo. Então, se você tem um corpo ordenado completo, existe, tá, uma função que faz isso, leva um cara do F no cara do R. Então, essencialmente, isso está significando que R é o exemplo, vamos dizer, típico, né, de um corpo ordenado completo. Vamos agora ver como essa propriedade do supremo, o fato do R satisfazer a propriedade do supremo, distingue ele dos racionais. Ou seja, mostrar que a raiz
aquela questão da raiz do R. Vamos mostrar que a raiz do R ela não pertence aos racionais, mas ela pertence aos reais por causa dessa propriedade. Vamos primeiro recordar um resultado bem conhecido, né? Que não existe um alfa racional tal que o alfa quadrado é 2. Tá? Essa demonstração é bem conhecida, provavelmente você já deve ter visto, e na minha opinião é a demonstração mais bonita de toda a matemática. Vamos recordá-la, né? Bom, se ele pertence, tá, se existir um alfa racional, então ela é da forma P sobre Q, tá? Onde P e Q são primos entre si. Quer dizer, eles não têm um fator em comum, exceto um, claro, né? Tá? Eles não têm um fator em comum. Tá? Ou, em outras palavras, eu não posso simplificar mais essa fração aí, P sobre Q. Tá? Então, vamos supor, então, se ele é um racional, ele é dado por essa forma. Então, se isso acontece, alfa quadrado é P2 sobre Q2, isso tem que ser igual a 2, então P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Mas todo número da forma 2 vezes um outro número é um número par. Número par é definição, um número que é da forma 2 vezes qualquer outro número inteiro. E sabemos que se um número P for par, o seu quadrado é par. Se o número P é ímpar, o seu quadrado é um número ímpar. C e só C, nesses dois casos. Então, se P ao quadrado é, como a gente conclui daí de cima, se P ao quadrado é um número par, é 2 vezes 1, é um número par, então P também é um número par. E vamos escrever esse P, então, P par na forma P vezes um outro número. E colocar agora ele de volta aqui, assumindo então que P é par. Ao fazer isso, P 2R fica 2R ao quadrado, 4R ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Cancela 4 com o 2, ou seja, Q ao quadrado é 2R ao quadrado. Ou seja, Q é par. Certo? Mas isso é uma contradição. Por quê? Se o P é par e o Q é par, eu posso simplificar minha fração. Cada uma da forma 2 vezes alguma coisa, o outro é 2 vezes outra coisa, o 2 cancela, quer dizer, eu posso simplificar essa fração. Ou seja, a hipótese minha, que eles eram primos entre si, não é verdade. Isso é uma contradição justamente porque eu estou assumindo que eles são primos entre si. E eu sempre posso escrever essa fração, um número racional, na forma de um P sobre Q, com eles sendo primos entre si. Então, é uma contradição, e a contradição está em assumir, então, que ele é dessa forma. Ou seja, alfa não pode ser da forma P sobre Q. Portanto, alfa não pode ser racional. Vamos agora mostrar que no conjunto dos números reais tem um cara tal que ele ao quadrado é igual a 2. Ou seja, o cara é a raiz de 2. Vamos mostrar isso e para tal nós vamos usar o fato que os números reais satisfaz a propriedade do supremo. Então, qualquer subconjunto dos números reais, qualquer subconjunto que seja não vazio e limitado superiormente, admite um supremo. Então vamos primeiro pegar um subconjunto dos reais. Vamos pegar o seguinte subconjunto. O conjunto dos números A's reais, né, tá, positivos e tais que A ao quadrado é menor do que 2. Tá? Então pegar os A's positivos tais que A ao quadrado é menor que 2. E, bom, 1 pertence a esse conjunto, é claro, né? 1 ao quadrado é 1 menor que 2, então 1 faz parte de S, portanto S é um conjunto não vazio, e esse conjunto também é limitado superiormente. Qualquer x maior ou igual a 2 é uma cota superior. Veja, só tomar aqui x quadrado, se ele é maior ou igual a 2, bom, aqui maior ou igual a 4, faltou o igual aqui, né? Maior ou igual a 4, e por sua vez é maior que 2. Então x quadrado é maior do que 2, o conjunto é dos caras que ele ao quadrado é menor que 2, então qualquer x maior ou igual aqui a 2 é uma cota superior e, portanto, esse conjunto é limitado superiormente. Então, se ele é não vazio limitado superiormente, subconjunto de R, então ele admite supremo. E vamos denotar esse supremo por alfa. Tá? Vamos denotá-lo por alfa. Vamos primeiro considerar a possibilidade do alfa ao quadrado ser menor do que 2. E vamos ver o que a gente pode concluir disso. Tá? Então, primeiro, vamos supor que meu supremo, né, ele ao quadrado é menor que 2.
Portanto, o 2 menos o alfa ao quadrado é positivo, e o alfa também é positivo, porque lembra, a gente está considerando o conjunto só dos caras positivos. E vamos ver o que acontece com isso aqui, com o número alfa mais 1 sobre n, tá? Onde n qualquer inteiro positivo. Tá? Vamos pegar esse cara e ver o que acontece com ele. Vamos ver o que acontece com ele ao quadrado, né? Nós estamos considerando tudo ao quadrado. Então aqui era um alfa ao quadrado. Vamos ver o que acontece com alfa mais 1 sobre n ao quadrado. Então alfa mais 1 sobre n ao quadrado é igual, estou aqui pegando, desenvolvo esse quadrado aqui, alfa ao quadrado, 2 vezes 1 pelo outro, mais 1 sobre n ao quadrado. E vejam, n é maior ou igual a 1. Portanto, 1 sobre n é menor ou igual a 1. Então, nesse 1 sobre n ao quadrado, um desses n's aí, né, eu escrevo isso com 1 sobre n vezes 1 sobre n, e em um deles eu uso que ele é menor ou igual a 1. Então, segue essa desigualdade aqui, ó, menor ou igual a alfa 2 mais 2 alfa n, e aqui 1 sobre n menor ou igual a 1, e o outro 1 sobre n daqui ficou aqui. Tá? Tem essa quantidade aí. Agora, note o seguinte, vamos ver o seguinte. Eu quero fazer uma estimativa dessa quantidade. É isso que eu quero fazer. Quero estimar essa quantidade aqui. Tá? Então, vamos pegar desses n's que nós estamos considerando aqui. Vamos escolher um n tal que, bom, é positivo, né? Tal que ele seja menor que 2 menos alfa ao quadrado sobre 2 alfa mais 1. 2 menos alfa ao quadrado, vejam, ele é positivo. Tudo bem. 2 alfa mais 1 também é positivo. Não importa como você possa ter isso aqui, quão pequeno seja isso, eu posso pegar n tão grande quanto eu quiser, tá? E escolher então ele de tal forma que isso aqui seja satisfeito. Então vamos pegar o n que satisfaz isso aí. Então se isso é verdade, o que acontece? Bom, agora passo 2 alfa mais 1 para cá, né? Então fica 2 alfa mais 1 sobre n menor que 2 menos alfa 2. E esse 2 alfa mais 1 sobre n é esse cara aqui. É isso. Tá? Então agora eu substituo essa desigualdade aqui. Então eu tenho alfa mais 1 sobre n menor ou igual que está aqui. E agora eu substituo aqui. Então isso é menor que o alfa 2 mais 2 menos alfa ao quadrado. Portanto, alfa mais 1 sobre n ao quadrado é menor do que 2. Então, temos uma contradição. Por quê? O que isso está falando? Que se alfa é um supremo, o que é ser um supremo? Menor cota superior. Certo? É menor cota superior. Agora eu estou acabando de ver que se alfa ao quadrado ele é menor do que 2, alfa mais 1 sobre n, quer dizer, um número maior do que alfa, ele pertence ao meu conjunto S. Porque o S é os caras que ao quadrado é menor que 2. Tá? Então, ele não é uma cota superior. Porque alfa mais 1 sobre n é maior do que o meu alfa e ainda faz parte do conjunto. Portanto, o alfa meu, que é menor que alfa mais 1 sobre n, não pode ser uma cota superior. Ele não é uma cota superior. Muito menos a menor cota superior. Ele nem sequer é uma cota superior. Portanto, ele não é o supremo. É uma contradição, eu estava supondo. Porque eu estou supondo que meu alfa é supremo. Supondo não. A gente sabe que o conjunto admite um supremo. Então, se o supremo satisfaz alfa ao quadrado menor que 2, eu tenho uma contradição, porque me leva à conclusão que ele não pode ser um supremo. Tá? Então, alfa ao quadrado, se ele não satisfaz alfa ao quadrado menor que 2. Não pode, pois me leva a uma contradição. Certo? Vamos agora supor ao contrário. Tá? Vamos supor agora que alfa ao quadrado, né, é maior do que 2. Então, nesse caso, o alfa ao quadrado menos 2 é positivo, é o alfa positivo. E vamos agora, antes eu tinha alfa, eu queria, como ele era menor do que 2, eu estava pegando alfa mais alguma coisa. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, como ele é alfa ao quadrado maior do que 2, agora eu vou pegar alfa menos alguma coisa. Tá? E novamente com algum n positivo. Então, pegar alfa menos 1 sobre n, vamos elevá-lo ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Alfa menos 1 sobre n dá isso aqui. Tá? Então, desenvolvi esse quadrado. E agora, 1 sobre n quadrado. Isso é maior ou igual a 0. Tá? Então, toda essa quantidade aqui é maior ou igual a... Eu tirando essa quantidade, como ela é maior ou igual a 0, então, alfa 2 menos 2 alfa menos 1, isso, né, é maior ou igual, mais 1 sobre n é maior ou igual, né, trocando 1 sobre n2 por 0, né? Mais 0 aqui, então eu tenho isso aí. Tá?
Agora, então, eu quero fazer uma estimativa desse cara. Disso aqui. Do 2α sobre n. Vou escolher, então, o meu n. Fazer a escolha do n de tal forma que o meu n satisfaz isso aqui. Tá? Vamos escolher n desse jeito aí. Nota que também está tudo certinho. α2 menos 2 é positivo. Alfa positivo. Então, não importa quão pequeno seja, eu consigo encontrar um n. Então, assim eu escolho n. E se vale isso aí, o que acontece? Eu tenho isso aqui. Passo 2α para cá. Tá? Então, 2α sobre n menor que α2 menos 2. E agora eu vou substituir isso aqui. Note que eu tenho um sinal menos aqui. Então, na hora que eu for colocar essa desigualdade aqui, eu vou ter menos 2α sobre n maior que menos α2 mais 2. A desigualdade vai trocar de sinal por causa desse menos aqui. Tá? Então, olha, α menos 1 sobre n está aqui, essa quantidade. Agora, na hora que eu vou substituir isso aqui, como eu tenho esse menos aqui, a desigualdade troca. Então, onde era menor, agora vira maior. E aqui eu tinha α2, vai ficar o α2 menos 2, vai ficar 2 menos α2. Tá? Então, α2 com α2 que eu tinha aqui, eles cancelam, fica, aqui. α menos 1 sobre n ao quadrado maior do que 2. Ou seja, isso está significando o quê? Bom, o alfa, aqui, isso está falando que α menos 1 sobre n é uma cota superior. É isso que está falando aqui. Alfa menos 1 sobre n é uma cota superior desse conjunto. Portanto, o alfa, ele é maior do que esse cara. Então, o alfa satisfazendo isso aí, ele é uma cota superior, mas ele não é a menor cota superior. Não é. Alfa menos 1 sobre n é uma cota superior. E é menor do que o alfa. Portanto, o alfa também não pode ser um supremo. Ele é a cota superior, mas não é a menor cota superior. E o supremo é a menor cota superior. Isso, então, é novamente uma contradição. Né? Então, agora eu tenho o seguinte. Quando eu estou supondo que alfa quadrado é menor que 2, eu tenho uma contradição. Quando eu estou supondo que alfa quadrado é igual a 2, eu tenho uma outra contradição. Então, conclusão. Não tenho o que fazer. Alfa quadrado, a única hipótese possível é alfa quadrado é igual a 2. O alfa é o supremo de S. Então, esse cara existe, pertence a R, é o tal raiz de 2. Bom, vamos agora explorar essa propriedade do supremo dentro do que a gente estava vendo no vídeo passado, que é funções e funções contínuas. Tá? Então, nós vamos agora usar essa propriedade do supremo dos números reais para provar os teoremas que nós falamos no vídeo passado acerca da continuidade de funções. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer apenas uma pequena observação sobre como iremos proceder agora. Bom, a demonstração desses resultados no livro do Spivak, ela é, quase todos eles, muito elegante e simples. Porém, eu acho que elas não são tão fáceis de entender como são as demonstrações desses teoremas que vamos ver do livro, que estão no livro do Guidorizi. Então, às vezes a demonstração do Guidorizi pode parecer até um pouco maior, um pouco mais complicada, mas na verdade eu acho que ela é mais fácil de entender. Então, como eu acho que nesse primeiro momento, né, o mais importante é você entender bem o teorema, como ele é provado, acho que a questão da elegância e simplicidade pode ficar para um segundo momento. Né? Então, esses resultados aqui eu vou seguir a demonstração tal como ela é feita no livro do Guidorizi, tá? nessa parte agora da matéria, né? Dessa demonstração desses teoremas. E é interessante que eu acho que ela é mais até fácil de entender, que ela se baseia principalmente no teorema do encaixe de intervalos. Uma vez que a gente pega, entende, né, esse teorema, prova esse teorema, os demais eles saem de uma forma muito natural e quase todos do mesmo jeito, uma pequena variação delas. Como eu falei, não é tão elegante como é do Spivak, mas eu acho que é mais fácil de entender. E então, tudo começa provando esse teorema aqui, ó, esse que eu vou enunciar agora. O teorema do encaixe de intervalos. Então, o que diz esse teorema? Temos aqui os intervalos fechados,
A0, B0, A1, B1, A2, B2, pontinhos, AN, BN, pontinhos, né? Uma sequência de intervalos, tal que cada intervalo que tem, ele está contido no anterior, como está aqui, ó. O A1, B1 está contido no A0, B0. O A2, B2 está contido no A1, B1, que por sua vez está contido no A0, B0. E assim por diante. Cada intervalo dessa sequência está contido no anterior. E tal que, para todo R positivo, existe, né, um número natural, ou seja, nesse caso dizer que existe um número natural, aí significa dizer que existe um intervalo, né, um desses intervalos, tal que a largura do intervalo, né, esse comprimento desse intervalo, que é AN menos BN, né, intervalo AN-BN, o comprimento dele é BN menos AN. Então, para cada um deles, esse comprimento de cada um dos intervalos é menor que R, tá? Para cada um dos R's. Então, nessas duas condições, quando essas duas coisas acontecem, existe um único número real alfa que pertence a todos os intervalos da sequência. Então, tem um único alfa que está em todos esses intervalos. Tá? E é isso que diz esse teorema aí. Tá? Vamos ver como que a gente consegue provar isso. Aqui temos uma ilustração da situação, né, que estamos lidando. Então vejam, nós temos os intervalos A0, B0, o A1, B1, que está contido no anterior, no A0, B0, e assim por diante até um AN, BN, que está contido em seu anterior, e assim por diante. Tá? Essa é a situação. Pois bem, nesse caso, vamos pegar aqui esses números A0, A1 até AN. Considere esse conjunto aqui, A0, A1 até AN. Tá? Esse é um subconjunto dos reais, e é um subconjunto que é não vazio, como é claro que está aí, e limitado superiormente. Uma cota superior, BN. BN, obviamente, é maior do que todos esses caras que estão aqui. Tá? Então, BN representa uma cota superior. Então, se ele é não vazio e limitado superiormente, né, então ele admite um supremo. E vamos denotar, então, esse supremo por alfa. Tá? Então, alfa é o supremo, e o que acontece? Por ser um supremo, ele tem que ser maior ou igual, né, a todos os elementos daqui, e o maior elemento desse conjunto, o máximo dele é o AN, né? Então ele tem que ser maior ou igual a ele, e menor ou igual a essa cota superior aqui. Tá? Então o alfa, o supremo, tem que satisfazer, tá, essa condição. Ok. Vamos supor que exista um outro beta, um outro número beta, satisfazendo também a mesma condição. Tá? Um outro beta diferente do supremo alfa. Tá? Um outro beta satisfazendo que ele é maior ou igual a AN e menor ou igual a BN. Se isso acontece, vejam, essa desigualdade aqui pode ser transformada nesta. Tá? E desta aqui, eu posso somar as desigualdades, né, de modo a ter AN menos BN aqui. Isso eu coloco o sinal menos na frente, então troca, fica menos BN menos AN. Como BN é maior que AN, então isso aqui é um número negativo, né? Aqui ficou alfa menos beta e BN menos AN. Tá? Então, e olha agora essa expressão. Eu tenho um alfa menos beta maior ou igual a menos um tanto e menor ou igual a esse mesmo tanto. Tá? Então isso significa que o módulo do alfa menos beta é menor ou igual a BN menos AN. Tá? É isso aí que a gente tem. Tá? Só que a outra hipótese, tá, do meu teorema é que qualquer R positivo que eu der, eu consigo encontrar um N, ou seja, encontrar um intervalo cuja largura é menor do que R. Tá? Essa é a outra hipótese. Esta aqui, qualquer que seja R positivo, existe um N positivo tal que BN menos AN é menor que R. Essa é a minha outra hipótese. Beleza, então agora vamos pegar isso e colocar aqui. Então, qualquer que seja R, que está aqui, eu tenho que o módulo do alfa menos beta é menor que R. E isso implica que alfa tem que ser beta. Por quê? Suponha que não. Suponha que alfa possa ser diferente de beta nessas circunstâncias. E isso está valendo para qualquer R positivo. Então, nesse caso, se isso vale, se o alfa é diferente de beta, então o módulo de alfa menos beta é um número positivo. Certo? Se alfa é diferente de beta, o módulo do alfa menos beta é um número positivo. Então, R é qualquer R, então eu posso escolher R
igual, por exemplo, que o módulo de alfa menos beta sobre 2. E aqui eu vou encontrar, então, que módulo de alfa menos beta é menor que o módulo de alfa menos beta sobre 2, que é uma clara contradição. Então, a conclusão é que alfa tem que ser igual a beta. Ou seja, existe um único número que pertence a todos esses intervalos. Existe um único número alfa que pertence a todos esses intervalos, que é a afirmação do teorema do encaixe de intervalos. Nosso próximo teorema é conhecido pelo nome de propriedade de Arquimedes. E o que ele diz? Tome dois números reais, um x, esse sempre positivo, o número x positivo, mais arbitrário, e y, um real qualquer, isso não importa. O que esta propriedade de Arquimedes diz é que existe um número inteiro n, tal que, quando eu multiplico n por x, o resultado é maior do que o número y. Tá? Pois bem, como que a gente mostra isso? Tá? O que temos que mostrar é isso, que existe um número natural n, tal que nx é maior do que y para x positivo. Tá? O que nós vamos proceder por provar por contradição, ou seja, vamos assumir o contrário disso e mostrar que isso leva a um absurdo. Tá? E qual é o contrário desta afirmação? Da afirmação que existe um n natural tal que nx é maior que y. Tá? A negação disso aí, tá? A negação disso é não existe n natural tal que nx é maior do que y. Dizer que não existe n tal que nx é maior do que y, isso significa que para qualquer n, nzinho, o nx é menor ou igual a y. Tá? É a mesma coisa. Concordo? Esse pouquinho. Dizer que não existe n tal que nx é maior que y, significa que para qualquer nzinho, nx é menor ou igual a y. Então vamos supor isso. A suposição será essa. Tá? Justamente o contrário do que a gente estava querendo mostrar. Pois bem, nesse caso o que acontece? Considere esse conjunto A dos elementos da forma nx, onde n é positivo, e n um número natural. Claramente ele é não vazio e ele é limitado superiormente. Como a gente sabe, pela nossa suposição, aqui ó, todos os caras, qualquer que seja n, eu tenho um ele menor ou igual a um y. Então eles são, esse conjunto é limitado superiormente pelo y. Um conjunto de números reais, um subconjunto dos reais, como esse, não vazio e limitado superiormente, admite um supremo. Então vamos denotar esse supremo por alfa. Como x é positivo, alfa menos x tem que ser menor que o alfa. Certo? Alfa menos x é menor que alfa. E, portanto, o alfa menos x ele não é uma cota superior. Tá? Ele não é. Tá? Cotas superiores seriam aqueles maiores do que o alfa, porque o alfa é a menor cota superior. Então, alfa menos x não é uma cota superior. Então, e ele faz parte do A. Né? Então, quer dizer, desculpa, não é que ele faz parte, o alfa menos x, isso significa que vai existir, tá, um cara dentro desse aqui, desse conjunto, vai existir então um m, tal que esse alfa menos x, tá, ele seja menor do que esse mx. Tá? Por quê? Como eu falei, ele não é uma cota superior. Então tem gente dentro desse conjunto que é maior do que ele. Tá? Vamos chamar esse cara de mx, para algum m. Tá? Bom, se isso aqui vale, eu concluo que alfa, portanto, passando esse x para o outro lado, é menor que m mais 1x. Ora, mas esse m mais 1x aqui é um elemento do A. E a gente tinha falado que o alfa, tinha concluído que o alfa era um supremo. Alfa sendo um supremo significa que ele é a menor cota superior. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, ele não seria uma cota superior, porque ele é menor que um cara que está dentro do conjunto. Isso é uma clara contradição. Né? O alfa é o supremo desse conjunto. O que isso significa? Significa que ao supor isso, nós somos levados a uma contradição. Portanto, tem que valer o oposto, que é essa afirmação aqui. Né? Que é o que a gente queria provar.
O próximo teorema é o teorema do anulamento. Então, que diz que se você tem uma função f contínua no intervalo fechado AB, e sendo que em A ela tem um valor, assume um valor negativo e em B ela assume um valor positivo, então existe um ponto C nesse intervalo onde a função se anula. Tá? É isso que diz. E como que nós vamos provar isso? Vamos tentar usar o teorema do encaixe dos intervalos, fazendo o quê? Construir então intervalos, né? Cada vez um intervalo tal que o próximo intervalo está contido no anterior, e tal que eu me levo isso, construo ele de tal forma, sempre de forma a fazer o quê? Um valor positivo e negativo do intervalo, de modo a espremendo e encontrar o único elemento, o único número que pertence a todos os intervalos, venha a ser justamente esse número C, onde ele se anula. É isso que nós vamos tentar fazer então, construir intervalos, essa sequência de intervalos, onde de um lado você tem a sua função assume em um extremo do intervalo valor positivo e no outro negativo. E assim eu vou indo até chegar à conclusão que no limite dessa sequência, aí eu vou ter esse númerozinho C aí, onde a função se anula. Vamos fazer isso então. Então vamos lá. Olha, nós temos então um ponto A e o ponto B, onde, então vamos pegar o primeiro cara, por uma questão de notação, vamos chamar de A0 e B0, o meu A e o meu B. Onde então, no ponto A, o valor da função ele é negativo e no B ele é positivo. Nessas condições, vamos escolher um ponto C que está justamente no meio desses dois, entre o A0 e o B0. Então, vamos chamar então C0 justamente o ponto no meio do intervalo. A0 mais B0 sobre 2. E aí vamos fazer o quê? Existem duas possibilidades de acordo com C0. O valor da função, ou ele é negativo, ou se ele não for negativo, ele é maior ou igual a zero. São as duas únicas possibilidades. Então o que eu tenho? Olha, o valor da função nesse ponto C0 escolhido dessa forma. Ou ele é negativo, ou ele é maior ou igual a zero. Pois bem, na primeira possibilidade, se ele for, o f de C0 for negativo, então eu vou pegar o meu próximo A, eu vou pegar o meu A1, eu vou escolher esse A1 como sendo o meu C0. E o outro ponto B0, o meu B1 continua sendo outro. Porque agora o meu novo ponto, veja, meu novo ponto, o C0 que eu escolhi, o valor da função deu negativo. Então agora eu vou trocar aquele outro cara lá, o primeiro cara que estava dando negativo, o A. Vou trocar o A0 por um A1, que vai ser então o meu C0. E o B1 continua sendo o B0, porque ali esse cara é positivo. Então assim eu tenho um intervalo A1, B1, que está claramente contido no A0, B0. Tá? E o tamanho desse intervalo, ele é, como o C0 está justamente no meio, ele é metade no intervalo original. B0 menos A0 sobre 2. Tá? A outra possibilidade, no caso aqui da segunda possibilidade, se o f de C0 é maior ou igual a zero, então o meu A1, nesse caso, eu deixo como ele estava antes. Eu deixo igual ao meu A0. E o meu B1 agora, ele passa a ser o meu C0. Então agora eu troco nesse caso. Né? E aí, novamente, o que vai acontecer? Esse meu A1, B1 está contido no A0, B0 e o intervalo, tá? O comprimento desse intervalo é o mesmo, porque, lembre-se, o C0 tá? É o ponto médio do segmento entre A0 e B0. Tá? Então, continua valendo a mesma coisa. E agora, o que eu faço agora com esse meu novo intervalo A1, B1? Repito a receita, para encontrar agora um C1. Agora, eu repito, para um C1, faço a mesma coisa. Pego o C1. Escolha o quê? C1 como sendo o ponto médio do segmento A1B1. A1B1 escolhido conforme uma dessas receitas que eu fiz aí em cima. Então tenho A1B1, escolho C1 como sendo o ponto médio. Uma vez escolhido, vejo qual é o valor da função no ponto. Se for negativo, tá? Aí eu vou trocar o meu A1, vou chamar A2 como sendo o meu C1. E deixo o B2 igual ao B1 que eu tinha antes. Se for ao contrário, se o f de C1 for maior ou igual a zero, o A eu deixo do mesmo jeito, então vou chamar o meu A2 de A1 e vou trocar o B2 por esse C1 que eu acabei de encontrar. E aí o que vai acontecer? B2 menos B1, B2 menos A1, B2 menos A2, ele é igual ao metade do tamanho do segmento que eu tinha antes. Então, ele vai ser o quê? B1 menos A1 sobre 2.
mais B1 menos A1 é igual a B0 menos A0 sobre 2. Portanto, B2 menos A2 é B0 menos A0 dividido por 2 ao quadrado. Bom, e aí eu continuo. Faço para C1, faço para C2, faço assim, vou fazendo até um Cn. E assim eu obtenho o quê? Eu obtenho uma sequência, vejam, de intervalos, cada um contido no anterior, e Bn menos An é o B0 menos A0 original que eu tinha, dividido por 2n. B0 menos A0, vejam, número positivo, tudo bem. Aqui 2n, então esse R é um número positivo. Tá? Bom, vamos chamar então isso de 1 e de 2. O que a gente conclui de 1 e de 2? De 1 e de 2 não, de estrela e 2 estrelas. Né? Então o que eu concluo de estrelinha mais 2 estrelinhas, dessas duas expressões? Isso é as condições do teorema do encaixe do intervalo. E pelo teorema do encaixe do intervalo, isso implica que existe um único C tal que ele está entre AN e BN. Ele é maior igual a AN e menor igual a BN. Né? Bom, agora, BN menos AN, esses que a gente viu. O que acontece? Ele é B0 menos A0 por sobre 2n. O que acontece quando n vai para infinito? 2 elevado a n, essa quantidade toda aqui, para n indo para infinito, o limite disso aqui é 0 para n indo para infinito. Ou seja, o limite de Bn para n indo para infinito é igual ao limite de AN para n indo para infinito. E pelo teorema do confronto, daqui, se isso aqui, esse limite, é igual ao limite desse aqui, quando n vai para infinito, então isso é igual ao limite desse aqui, do C. Mas o limite do C para n indo para infinito é C. Então, limite de Bn para n indo para infinito é igual ao limite do AN para n indo para infinito, que é igual ao C. E pela continuidade, o que acontece? Agora, argumento da continuidade da função. Argumento da continuidade da função, este limite aqui, tá? O limite então de AN para n para infinito, AN são pontos, né? A1, A2, A3, A4, AN. Qual é o limite disso? Tá? Ora, esse AN aqui é C. Então, pela continuidade da função, o limite tem que ser igual ao valor da função. E qual é o ponto? O ponto é C. Então, limite de AN para n para infinito é f de C. Mesma coisa aqui. Tá? O limite da função tem que ser igual ao valor da função no ponto, pela continuidade. E qual é o ponto? O ponto, nós estamos vendo que é o limite dos Bn quando n vai para infinito, o ponto é o ponto C. Então vale isso. Bom, então, o que eu tenho? Cada um dos meus f's de AN, eles foram escolhidos de modo a serem sempre negativos. Então, daí eu concluo, por aqui, se cada um desses é sempre negativo, o limite tem que ser menor ou igual a 0. Já o Bn, sempre são escolhidos eles foram escolhidos de modo a ser sempre positivos, então o limite, meu f de C, tem que ser maior ou igual a 0. Bom, portanto, não tem jeito. Menor ou igual a 0, maior ou igual a 0, então o f de C tem que ser 0. E é isso que diz o teorema do anulamento. Agora, o teorema do valor intermediário. O teorema de valor intermediário é uma pequena variação do teorema do anulamento. O que ele diz? Se eu tenho uma função f contínua no meu intervalo fechado AB, né, e em A você tem um f de A, em B você tem um f de B. Bom, entre esse f de A e f de B, eu posso escolher um gama, um valor, um número qualquer gama, que eu tenho, então, um ponto C, tá, tal que meu f de C, o valor da função no C, vai ser igual ao gama. Né? Então, aí está falando, existe um C em AB tal que o f de C é gama. Bom, como a gente mostra isso? Tá? É uma aplicação, vamos assim dizer, do teorema do valor, do teorema do anulamento. Tá? O teorema do valor intermediário segue a demonstração do teorema do anulamento, simplesmente notando que eu posso definir, né, nesse caso dessa função f, eu posso definir uma função g de x, que é f de x menos gama. Tá? Ora, se a função f é contínua no intervalo AB, a função g de x também é contínua no intervalo AB. E vejam, f de A é menor que gama. Tá? E f de B é maior do que gama. Então, o que acontece? Quanto vale... Bom, então, como eu falei, f contínua, g contínua. Então, g de A. Quanto que é g de A? É f de A menos gama. F de A é menor do que gama, então isso é negativo. Tá? E aqui, g de B, ele é f de B menos gama.
Mas f de b é maior do que gama. Então, f de b menos gama é positivo. Ora, então G satisfaz as condições do teorema do anulamento. G é contínua, no intervalo fechado AB, e tal que G em A é negativo e G de B é positivo. Isso significa que existe um C, um número C, tal que G em C é igual a zero. Então, existe C, tal que G de C é igual a zero. Ora, então, se o G de C é igual a zero, f de C vale gama. Resultado provado. Nosso próximo teorema é o teorema da limitação, que diz que se você tem uma função contínua no intervalo fechado AB, então essa função será limitada nesse intervalo fechado AB. Como que provamos isso? Vamos tentar provar o contrário, que se f é contínua no intervalo AB, então ela não é limitada em AB. E vamos chegar a uma contradição. E aí, portanto, nós vamos concluir que ela tem que ser limitada. Então vamos proceder tentando provar o contrário. E como que nós vamos tentar provar isso? Bom, vamos fazer de uma forma análoga à que fizemos com o teorema do anulamento. O que nós fizemos com o teorema do anulamento? Nós construímos intervalos, tais que cada intervalo estava contido no anterior, e com a seguinte condição. Como a gente estava com uma função que ela era, num ponto do intervalo era negativo e no outro positivo, a gente foi escolhendo cada um desses novos intervalos, de modo que cada um desses extremos ele era positivo e negativo, sempre de modo a manter um extremo positivo e outro negativo, e assim por diante. A gente escolhia um ponto médio no intervalo original, víamos se o valor da função ali era positivo ou negativo, e conforme fosse a gente escolhia então um lado do intervalo ou o outro, né? Porque o intervalo era dividido ao meio, então conforme fosse a gente escolhia um ou outro, e assim íamos. De modo então, ao final, podemos usar o teorema do encaixe de intervalos. Tá? Aqui que nós vamos fazer? Lá nós tínhamos a condição que num lado o valor da função era negativo e do outro positivo. Né? Agora aqui, nós vamos agora querer mostrar que ela não é limitada. Queremos provar que a função não é limitada. Então o que nós vamos fazer? Vamos partir então de um intervalo onde ela não é limitada. E vamos dividir em outros intervalos. E em cada um, qual dos dois intervalos a gente escolhe? A gente vê onde ela não é limitada e escolhe esse. Tá? Lembre-se, a gente quer chegar numa contradição. Então vamos manter essa questão dela não ser limitada até o final. Tá? Então, vamos lá. Então, a situação é a seguinte. Então, ó, o A0 e o B0, o primeiro intervalo, é o original. O A0 é o A, o B0 é o B. E existe um x0 nesse intervalo. Como a minha função não é limitada, existe um x0 tal que o módulo da função nesse ponto é maior ou igual a 1. Por que eu estou escolhendo o módulo? Porque ela pode ser limitada, ela não tem limite tanto superiormente como inferiormente. Então, ao colocar o módulo, eu já estou considerando os dois casos, né? Tá? E, bom, por que 1? Podia ser 1, podia ser 2, podia ser qualquer coisa. Mas eu vou querer construir uma sequência, tá? Como vocês vão ver, dos pontos x0, x1, x2, né? E então nós vamos fazer eles, como você vai ver depois na nossa escolha, tal que o valor desses x0, da função nesses pontos, satisfaça uma relação. Como a gente já vai ver. Tá? Então, o f de x0 eu quero que seja maior ou igual a 1. Tá? Então, isso é o ponto de partida. O próximo, então, vamos escolher então o x0, que ele é então um ponto médio entre o intervalo A0 e B0. E aí, então, esse intervalo eu divido em dois, no A0, C0 e no C0, B0. E vejo aonde que minha função não é limitada. Se ela não é limitada, ou um dos dois casos acontece. Né? Bom, você vai falar, qual dos dois? E se acontecer dos dois? Tanto faz, aí você escolhe um. Mas o que importa é que ela não será limitada em um deles. E aí escolhe esse aí. Tá? Então, se ela não é limitada em A0, C0, eu escolho então, esse vai ser meu novo. Então o A1 vai ser o A0 e o B1 vai ser o C0. Se forem C0, B0, o A1 é o C0 e o B1 é o B0. E nessas condições, então, o intervalo A1, B1 está contido no A0, B0 e o comprimento desse intervalo é metade do anterior. Né? C0 é o ponto médio, então B0 menos A0 sobre 2. E nesse intervalo A1, X1 existe um
ponto x1, tal que o módulo do f de x1 é maior ou igual a 2. Como a função não é limitada, então tem um x1 satisfazendo isso. E agora, o que eu faço? Repito a sequência. Acho um x1, desculpa, um c1, e aí o c1 é o ponto médio entre a1 e b1. Enfim, repito toda a história, né? Então, faço para c1, para c2, para cn e assim por diante. Então eu vou ter cada um, essa sequência aqui, tá, de intervalos, cada um contido no anterior, e como no caso anterior, eu vou ter bn menos an igual a b0 dividido por 2n. Isso aqui é um número positivo, então é menor que um certo r. E também vou ter um xn, tá? Vai ter um xn pertencente ao intervalo AN/BN, tal que o módulo de f de xn é maior ou igual a n mais 1. Veja, por isso que eu estava escolhendo 1, 2, 3, assim fica fácil escrever, né? Como ela não é limitada, tem que acontecer isso, tá? Tem que ter um xn tal que isso aconteça, tá? Pois bem, das duas condições, dessas duas aqui, são as condições do teorema do encaixe de intervalos. Então, o que a gente conclui? Que existe um único C pertencente a n/Bn, tal que C seja maior ou igual a n, menor ou igual a Bn. Tá? Por outro lado, minha função f, tá, ela é contínua. Então, o limite de f de x quando x tende a c é igual ao valor da função no ponto, que é f de c. Pois bem, a gente acabou de ver que o xn satisfaz isso. A n menor ou igual a xn menor igual a bn. E que a n, o c, satisfaz isso. Ora, o teorema do encaixe de intervalos diz que o ponto que satisfaz isso, ele é único. Portanto, xn tem que ser igual a c. Não tem conversa, eles têm que ser iguais. Eles têm que ser iguais. Ora, mas por um lado, qual é o limite de n do módulo de f de xn? Isso aqui é maior ou igual a n mais 1. Então, para n indo para infinito, o que acontece? Esse módulo também vai para infinito. Mas aqui, quando xn tende a c, isso aqui tende ao quê? Ao f de c, que é um valor finito. f de c é um valor finito. Tá? Ora, por um lado eu concluo que o limite não existe, né? Que ele está indo para mais infinito, quer dizer, o limite não existe, que ele está divergindo. Tá? E do outro lado, eu estou concluindo que ele existe e é igual a f de c. Ora, isso é uma clara contradição. Ok? Contradição. Tá? Então o que acontece? A minha suposição não vale. Então a minha função tem que ser limitada dentro do intervalo fechado AB. Nosso último teorema é o teorema de Weierstrass. E ele diz que se você tem uma função f contínua no intervalo fechado AB, então existirão números x1 e x2 dentro do intervalo AB, onde a função f atinge um valor máximo e um valor mínimo. É isso que está dizendo aqui. Né? Dentro desse intervalo, tá? Você tem um ponto x1 e um ponto x2, onde o ponto x1 é o valor mínimo da função nesse intervalo, e um f de x2, isso aqui é o valor máximo da função dentro desse intervalo fechado. É isso que diz o teorema de Weierstrass. Bom, primeira parte, vamos ver o que a gente pode concluir a partir do teorema da limitação, que a gente acabou de ver. A gente sabe se uma função f é contínua dentro do intervalo AB, então f é limitada no intervalo AB. Legal. Agora, vejam, pega o conjunto, tá? Meu conjunto agora, dos números, né, dos números reais, que são o valor da minha função f de x dentro do intervalo AB. Então, dentro do intervalo AB, vejo meus valores da minha função f, então eu tenho um conjunto, um subconjunto dos números reais, é um subconjunto não vazio, e acabamos de ver que ele é limitado nesse intervalo. Então tem tanto limite superior como limite inferior. Ora, se ele tem limite superior, tá, e é não vazio, e um subconjunto de R, ele admite supremo. E se ele tem um limite inferior, ele admite um ínfimo. Tá? Então é essa a situação. Então esse conjunto aí do f de x, ele admite supremo e admite um ínfimo. Tá? Vamos denotar então m como sendo m maiúsculo como sendo o supremo de A e o m minúsculo como sendo o ínfimo de A. Portanto, e pela definição de ínfimo e supremo, o f de x está, né, tem esses valores entre o mzinho maior ou igual ao mzinho e menor ou igual ao mzão. Tá? Essa é
É isso que eu tenho. Agora, o que eu tenho que fazer para provar o teorema de Weierstrass? Eu tenho que mostrar que existe um x1, essa é a pergunta, tal que o ínfimo, é atingido pelo valor da função em x1. Tá? Então existe um x1 nesse intervalo, tal que o valor da função é exatamente esse ínfimo. E existe um x2, tal que o valor da função nesse ponto, dentro do intervalo, é igual ao supremo da função. Tá? Então a gente sabe que existe mzinho e a gente sabe que existe mzão. O que a gente tem que provar é que o mzinho é o valor da função de um ponto e o mzão é o valor da função em um outro ponto. É isso que a gente tem que provar. E como que nós vamos fazer isso? Tá? Vamos provar supondo que não existe. Vamos supor que não existe um x2 tal que o valor da função, o f de x2, seja igual a m. Bom, como eu sei que o m é um supremo, então, se não existe um f de x2, isso significa, então, se não existe esse x2, né, tal que o valor da função é igual a m, então significa que em todo o intervalo, para todo x no intervalo, o valor da função é menor que m, porque, afinal de contas, m é supremo. Tá? Então, vale isso. Ora, se vale isso, então m supremo, m menos f de x é sempre positivo. Isso, então, não é nunca igual a zero, nesse caso. E se não é igual a zero, eu posso construir essa função g aqui. 1 sobre m menos f de x. O denominador nunca é zero. E, portanto, também, como f é contínuo, e isso nunca é zero, g também é contínuo no intervalo AB. Ora, g, tá, nesse caso, também, como ele tem também o g, também tem, né, ele também é limitado. Né? F é contínuo, teorema de limitação, tá? G também é limitada. Tá? E vamos pegar, então, pelo mesmo motivo do anterior, tá? Se ele é limitado, admite um supremo. Né? Limitado superiormente, né? Nesse caso. Né? Tá? O g de x é limitado superiormente, ele admite, então, um supremo, e vamos chamar esse supremo de beta. Então, beta é o supremo do conjunto ali, dos valores assumidos pela função g para x entre a e b. Tá? Pois bem, então o que acontece? O g, que é 1 sobre m menos f de x, é menor que esse beta. E aqui, uma simples conta aqui, você conclui que f de x é menor que m menos 1 sobre beta. Ora, o que isso aqui está dizendo? Tá? Que m menos 1 sobre beta é uma cota superior para o f, para o conjunto dos f's. Mas, nós sabemos que m é o supremo. E o que é o supremo? Supremo é a menor cota superior. Mas aqui eu estou vendo que existe uma outra cota superior, e essa cota superior aqui é menor do que o m, que era meu supremo. Opa, que é isso senão uma contradição. Certo? Então, não tem jeito. Então, tem que existir o x2 tal que f de x2 seja igual ao meu m. É o único jeito. Pelo mesmo motivo, o argumento completamente análogo, tá? Você mostra então que existe um x1 tal, nesse intervalo tal que o meu mzinho é o f de x1. E, portanto, o f de x é maior ou igual a f de x1 e menor ou igual a f de x2. Então, x1 e x2 são os pontos de máximo e mínimo da função contínua dentro desse intervalo fechado. É isso. Bom, com isso nós encerramos esse vídeo. Na verdade, a gente pode dizer que nós encerramos a primeira parte do curso. Como já falamos em várias ocasiões, você tem 3 grandes conceitos envolvidos no curso de Cálculo Diferencial Integral 1. O conceito de limite, de derivada e de integral. E assim nós falamos de limite e das coisas associadas, como continuidade. Então, quando eu estou dizendo que nós estamos acabando a primeira parte, seria que nós agora estamos dando uma parada, parando de focar no conceito de limite, e agora a gente vai passar a outras coisas. E o que nós vamos começar a ver no próximo vídeo é o conceito de derivada. Bom, é isso, pessoal. Até lá.